aqui que eu estou colocando é um exemplo de sincronização. Então, só para a gente entender, a gente tem aqui um processo P e um processo Q. E aí, P vai perguntar para Q qual a hora que ele tem. E Q vai responder T. Tempo T, aqui vamos dizer que seja 10 horas, 22 minutos, 35 segundos, 430 milissegundos. Certo? Bem, quando P pergunta, a mensagem vai, Q responde quase que imediatamente, e aí a gente tem a resposta. Entre P perguntar e a resposta chegar, a gente tem o que a gente chama de Round Trip Time, que é o RTT. E aí a gente vamos supor que esse RTT aqui seja na ordem de 200 milissegundos. Por que a gente quer o RTT, gente? Na verdade, a gente não quer o RTT, a gente quer isso aqui, a gente quer do momento que eu pergunto até o momento que tem a resposta. Eu quero o tempo da resposta. Só que eu não sei esse tempo. Esse tempo pode ser, ele vai estar entre o menor tempo que a rede nos dá, então vamos supor aqui que o menor tempo que a rede nos dá de comunicação entre P e Q seja 10 milissegundos. Então, ele vai estar entre 10 milissegundos e o quê? 200? Não. 200 é o tempo da pergunta mais o tempo da resposta. Se o tempo da pergunta... Então, o RTT é o tempo da pergunta. Deixa eu escrever aqui um pouquinho melhor. O tempo da pergunta mais o tempo da resposta. Então, o que acontece? O RTT é 200. Eu posso ter a resposta no tempo mínimo. Então, a resposta ela ficaria entre 10 milissegundos ou no tempo máximo. Quem é esse tempo máximo? É a gente assumir que a pergunta foi feita no tempo mínimo. Então, o tempo máximo seria os 200 menos 10 milissegundos, que é o tempo mínimo que a pergunta foi feita, 190 milissegundos. Ou seja, o tempo da resposta, que é o que eu quero, ele vai estar entre o tempo mínimo e RTT menos o mínimo. Certo? Bem, e aí tem uma coisa. A gente usa uma estimativa para esse tempo da resposta. A gente está usando como estimativa para o tempo da resposta o quê, gente? A gente estima que o tempo da resposta, isso é só uma estimativa, mas a gente assume que o tempo da resposta vai ser RTT sobre 2. Certo? Então, a gente assume isso. Então, a gente está assumindo o quê? Que a gente vai dar o valor de 100 milissegundos para o tempo da resposta.
Isso quer dizer o quê? Que quando eu receber a minha resposta, eu vou atualizar o horário para 10 horas, 22 minutos, 35 segundos, mais 100, 530 milissegundos. Então, eu vou atualizar para isso. Só que essa atualização, ela é uma estimativa. Ela pode estar errada de quanto? Eu posso estar errando entre 10 e 100, eu posso estar errado de 90 para menos ou de 90 para mais. Ela pode ser tanto 10 ou 190. E eu estou estimando como 100. No pior caso, meu erro é de 90. E o que é que quer dizer com o meu erro? O que é que vai ser meu erro? O meu erro vai ser quem? A estimativa, que é RTT sobre 2, menos o mínimo. Então, meu erro aqui, gente, meu erro máximo, aqui vai ser de quanto? De 90 milissegundos. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Eu estou colocando aqui para vocês que, da forma como isso está colocado, da forma como estão apresentados os dados nesse problema de sincronização, não adianta nada que eu possa fazer, porque o erro de sincronização, no mínimo, no momento que eu sincronizei, no mínimo, eu não tenho confiança em 90 milissegundos. Pode ser para mais ou para menos. Certo? E aí vem uma questão. Vamos supor que eu queira, sei lá, eu quero que a distorção máxima entre o relógio de P e Q seja de 150 milissegundos. Então, se eu quero que o D máximo entre P e Q seja de 150 milissegundos, eu já sei que pelas condições da rede aqui, no mínimo 90 é um erro da própria rede, é um erro de sincronização. Certo? Então, eu posso, depois que eu sincronizei, eu posso assumir que o relógio de P e o de Q vão se desviar, pode se desviar no máximo mais 60 milissegundos, aí depois eu tenho que sincronizar de novo. Como é que eu faria isso? Aí a gente se lembra daquela coisa que a gente falou da derivação do Rho, que é 10 a menos 6. Eu estou dizendo que a cada 1 milissegundo, 1 milhão de milissegundos, eu divido 1 milissegundo. Como isso pode ser para mais ou para menos, vamos multiplicar isso por 2. Eu quero saber qual é o tempo que eu vou ter que percorrer para ter que sincronizar de novo. Sincronizar de novo é o quê? Esse 150 menos o 90. Ou seja, o tempo que eu vou ter que percorrer vai ser quem, gente? 60 vezes 10 a sexta milissegundos sobre 2. Vai dar o quê? 30 milhões de milissegundos. 30 milhões de milissegundos dá mais ou menos 30 mil segundos. Quanto é 30 mil segundos, gente? Hein? minutos. 500 minutos. 500 minutos? Acho que é. Porque 60 vezes 60... 1 hora é 3.060 segundos. Então, 500 minutos. Acho que é isso mesmo. 500 minutos está mais ou menos o quanto aí?
Quantas horas? Se for 500 minutos mesmo, acho que dá umas 8? Vamos ver, 500 minutos, né? Eu tô comprando Vamos fazer essas contas aqui, ó. 30 mil segundos dividido por 60, 500 minutos. Dividido por 60, 8,33 horas. Sabe o que significa, gente? Que meu algoritmo, com essas condições de rede, ele tem que, no mínimo, sincronizar novamente daqui a 8 horas. Certo? Vocês conseguem entender o que eu estou colocando aqui? E aí, qual é a pegadinha? A pegadinha é o seguinte, eu sincronizei, ok? Então, vamos supor que eu sincronizei, e aí eu vou... Se eu sincronizei, e aí eu penso, tudo bem, eu sincronizei, então, para que a gente sincroniza, gente? A gente sincroniza para a gente poder ter uma referência temporal interessante entre os eventos de P e Q. Então, se eu sincronizei, eu posso, por exemplo, comparar o timestamp, comparar o momento desses eventos aqui em P e em Q e poder saber quem ocorre antes, não é? Só que tem um detalhe, imagine que esse evento daqui e esse imagine que esses dois eventos aí, gente, que esses eventos que estão aqui em relógios diferentes, a diferença entre eles é menor que os 90 que a gente calculou, não foi? O que é que significa? Que mesmo que eu tenha os relógios exatamente sincronizados e logo depois aconteçam esses dois eventos, um em P e outro em Q, eu não consigo distinguir exatamente qual aconteceu antes de qual, porque eu estou naquele limite da distorção entre os relógios, né? E quando é que isso vai acontecer mais profundamente, gente? Isso vai acontecer mais profundamente quando a gente tiver uma diferença grande entre o RTT e o tempo mínimo. Quando é que eu tenho uma variação muito grande nos tempos? Em que tipo de ambiente? Em ambientes em que eu não tenho garantias temporais certas, por exemplo, o caso da internet, o caso de ambientes puramente assíncronos. Então, por isso que a gente chegou e falou para vocês na aula passada sobre relógios lógicos, né? Então, a gente falou sobre relógios lógicos. E qual é a ideia dos relógios lógicos? É a gente esquecer pensar em não sincronizar os relógios, não vou precisar sincronizar os relógios, para tentar estabelecer uma relação de precedência a partir dos timestamps. Simplesmente eu vou usar a informação local desses relógios, dos relógios. Então, imagine, por exemplo, que eu tenha três linhas temporais aqui, gente. P, Q e R. Vou colocar aqui em vermelho.
E aí eu vou ter eventos que vão acontecer em cada uma dessas linhas temporais. Eu não estou nem muito um pouco interessado se essas linhas temporais elas guardam entre si uma relação satisfatória com relação à sincronização de relógios. Eu vou assumir simplesmente que não necessariamente ele guarda. O que eu estou preocupado é estabelecer relação de causa e efeito. Como é que eu estabeleço relação de causa e efeito, gente? Eu estabeleço relação de causa e efeito por meio da análise dos eventos. Então, aqui eu tenho o evento A, B, C e D, no processo P, E, F, G, H e I, no processo Q, J, K, L e M, no processo R. Certo? E toda vez que acontecer um evento em um processo, eu vou contar o evento. E aí, é através dessa contagem de eventos que eu vou estabelecer minha relação temporal. Quando eu tiver algo como isso daqui, ó, do evento B foi um envio e o evento F foi recebimento de uma mensagem, esse relógio de F vai ter que ser maior do que o relógio que estava em B. Então, gente, se a gente começar com um, eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês tentarem preencher qual seria o relógio lógico de A, B, C, D, E até M. Ok? Então, vou dar para vocês 2 minutos para vocês fazerem isso. Certo? Peraí, pessoal, você pode repetir, por favor, rapidinho? É, Você entendeu direito? vocês vão atribuir o relógio lógico. O relógio lógico é um computador de eventos. A gente falou dele na aula passada. Então, por exemplo, o primeiro evento de P, A, vai ser o relógio lógico 1. Ok. Certo? O primeiro evento de Q tende a ser vai ser 1 também. Uhum. E o de R também vai ser 1. Isso. Toda vez que o relógio avançar, vou incrementar, mas também eu tenho que considerar que quando há um envio de uma mensagem de um processo para outro, eu também vou ter que trazer a informação, porque o tempo não volta e nem para. Então, eu vou deixar agora para vocês preencherem os demais eventos. Ok? 5 minutinhos para vocês.
Conseguindo fazer, gente? Querem tentar? Vamos fazer aqui? Estamos tentando. Conseguindo. Tá. Vou dar mais um minutinho. Professor, quando muda de tipo, quando o B envia o. A gente envia do P para o Q, é incremental? Ou ele vai sobrescrever o valor com o. Pensa que tem que ser incremental, Ah, né? tá. Certo? Eu não posso voltar nem em relação ao processo de origem, nem em relação ao processo de destino.
Como é que seria isso daqui? Ó? O B seria 2, C3, D4. F ia ser de 1 para 2, mas veio de 2 aqui, então aqui tem que ser 3. E o G passa a ser 4, H5, e o I seria 6. Não sei porque tem essa chegada aqui. Então vamos ver aqui. J é 1, K é 2. Veio do tempo 4, que seria 3, passa a ser 5. O L. E o M veio do tempo, vai para o seu tempo 6. Isso faz com que o I seja o tempo 7. Ok, gente? Vocês entenderam a lógica? Sim, sim. É, eu fiz isso aí mesmo. Ok, pessoal? Então, pessoal, isso que eu falei para vocês é o relógio lógico normal, certo? Ele, eu consigo ver a relação de causa, onde tem a relação de causalidade. Então, A tem relação de causalidade com B, com F, com G, com I, com M, não, com G, com L, com M e com I. Por transitividade, A acontece antes de I. E aí eu sei que o relógio lógico de A é 1, vai ser menor que o relógio de I, que é 7. Mas, se eu pegar dois processos, como, por exemplo, K e C, não tem relação de causalidade. Entendeu? K e C não tem relação de causalidade. Não tem relação de causalidade nenhuma. Isso, tá bom. Então, simplesmente ver que o relógio lógico de K é menor que o relógio lógico de C não permite a gente inferir nada. E aí a gente vai usar uma outra técnica, que é o chamado relógio lógico vetorial.
Professor? Ixi, caiu. Eu vi que ele tinha parado de falar, mas ele não tinha acabado a aula, eu acho. Eu acho que não. Eu vi, ficou Eu acho que não acabou a aula mesmo, não. A webcam dele tinha travado antes dele parar de falar, então eu acho que foi só a internet mesmo. Vê se ele vai voltar aí. Oi, pessoal. Eu tive uma queda de conexão. Voltou. E aí, no caso, a gente vai usar o relógio lógico vetorial. A lógica do relógio lógico vetorial é a seguinte. Eu vou representar a progressão do relógio como 3 componentes. E aí, quando eu trouxer a mensagem, ela vai me dizer o que está no componente do relógio do processo que está me informando. Então, eu vou fazer isso aqui com o verde. Então, o A seria 1, 0, 0, porque eu não sei nada ainda sobre P e Q. Aqui eu seria 2, 0, 0. O C, 3, 0, 0. E o D, 4, 0, 0. O E, 0, segundo componente agora, 1, 0. Olha que importante, gente, o F. Eu estou recebendo aqui o componente 2, que eu sei do B, então vai ser 2, 2, 0, porque eu estou mudando de 1 para 2. O G, 2, 4, 0. O H, 2, 5, 0. O J, 0, 0, 1. O K, 0, 0, 2. O L, recebi 2 e 4, então vai ser 2, 4, 3. O M, 2, 4, 4, que eu estava mudando o componente que é o terceiro. E aqui eu vou receber o quê? Recebo 2, 4, 4, mas eu já conheço 2 e 5. Então vai ser quem aqui? 2, 6, 4. 264. 260, não? Exatamente. 264. 2, 6, 4. E aí, gente, quando eu comparo o I com o A, eu sei que A corrente de I, porque 100 é menor que 264, ok? Ok. Mas quando eu comparo K com C, eu não posso dizer que 300 é menor que 002, ou que 002 é menor que 300,
Porque tem um componente que é maior em um e um componente que é maior no outro. Vocês entenderam que eu consigo, com o relógio vetorial, identificar quando dois eventos eles não têm relação de causalidade? Peraí, repete aí, professor. Não entendi. Com o relógio lógico vetorial, quando eu pego K e C é 300 e K é 002. Eu não consigo dizer que o vetor 300 é menor que o 002 ou que 300 é maior que o 002, porque tem componente, o primeiro componente de C é maior que o primeiro componente de K, mas o último componente de C é menor que o último componente de K. Então, não tem como a gente identificar uma relação de causalidade, mas a gente identifica que, justamente não havendo essa causalidade, eles são paralelos, eles são eventos concorrentes. Tá claro, gente? Não, agora entendi. Porque o evento F aí é 220 e não 230. Porque o evento F, o componente, que é o segundo componente, ele sempre vai se incrementar de 1 em 1. O componente local do Q é o segundo, então vai ser 1, 2. Ah, não. Aí, desculpa. É 1, 2. Ali não era 4, 0, não. 240 era 2, 3, 0. No G. No G era 2, 3, 0. Tá aqui era 2, 4, 0. E aqui que seria 2, 5, 4. Mas eu sempre vou avaliando de 1 em 1 no componente local. A correção que eu teria que fazer ali é que o G é 230, o H é 240 e o I é 254. Mas fora isso, tá tudo ok. Certo, gente? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre estados globais. Como é que a gente percebe mais ou menos qual é o estado global do sistema distribuído. A gente não vai conseguir perceber isso como um todo. Certo? Mas a gente vai discutir um pouco sobre isso. Ok, pessoal? A atividade que o senhor tinha comentado, já conseguiu postar? Eu vou começar a subir essas atividades. Ah, perfeito, perfeito. Obrigado. Valeu, então, gente. Encerrando a gravação e bom final de semana para vocês. Valeu, professor. Obrigado.